Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um Bíblia Fácil Tatuapé. É muito bom saber que vocês estão aí e é muito bom para nós continuarmos juntos todos esses dias, toda semana. Bom, queria dar um abraço para você que nos acompanha há bastante tempo e eu já disse que nós temos audiência de vários lugares, não só da cidade de São Paulo, como do Brasil e do mundo. É muito bom estar com vocês e hoje nós estamos começando uma nova série. Mas antes de falar disso, eu quero pedir para você, já deixa seu like, se inscreve no canal e não se esqueça, no final, se você gostou, compartilha, manda para os seus contatos e para os seus amigos, vai ser muito bom também. Bom, como eu disse, estamos começando série nova e a série que começa hoje é Os Milagres de Jesus. Você já experimentou algum milagre na sua vida? Você acha que um milagre, para ele acontecer, depende unicamente da fé da pessoa? Pensa aí, mas agora nós vamos ouvir o que a Bíblia diz a esse respeito. E o Paulinho e o Amós estão aqui de novo. Agora eu quero falar uma coisa para vocês. Eu tenho certeza que esse assunto vai ser tão gostoso, que você vai gostar tanto, que você vai querer convidar mais pessoas para assistirem. Então venham conosco e embarquem nessa viagem pelos milagres de Jesus. Muito bom encontrar você de novo aqui conosco no Bíblia Fácil Tatuapé. Estamos iniciando uma nova série, a série Os Milagres de Jesus. Você é muito bem-vindo e já agradecemos a sua conexão. Olá, Paulinho, obrigado você também pela conexão, obrigado pela sua audiência, muito bom ter você aí mais uma vez. Nós preparamos essa série com muito carinho para você, Os Milagres de Jesus, e que nós tenhamos aí um bom passeio pelas páginas dos Evangelhos, estudando esses milagres todos que Jesus fez. Como fazemos sempre, nós invocamos a presença do Espírito Santo, que Ele esteja aí com você, que esteja conosco, para que sejamos iluminados ao estudarmos a Palavra de Deus. Eu convido você então a fechar os seus olhos e vamos orar juntos ao Senhor. Querido Deus, muito obrigado, porque mais uma vez nos encontramos aqui estudando a Tua Palavra e acreditamos que essa Palavra tem poder para nos transformar. Amém. Que sejamos iluminados ao estudarmos este livro sagrado e que alcancemos, através da Tua Palavra, dimensões que nós não imaginamos, mas que outros sejam atraídos para Jesus Cristo. Isso nós pedimos e te agradecemos por Jesus. Amém. Amém. Muito bem, é sempre empolgante estudar a Palavra de Deus, em qualquer que seja o tema, quando a gente invoca a Bíblia, a Palavra de Deus, a gente sente assim, passamos por momentos inesquecíveis aqui. E nós temos o maior prazer de estudar com vocês, porque ao mesmo tempo que estamos falando para vocês, nós também estamos aqui aprendendo, não é isso, Amós? É isso mesmo. E a gente, sempre que estuda a Bíblia, descobre coisas novas, aprende coisas novas, detalhes que não foram percebidos no texto bíblico. Então, realmente, a Bíblia é uma fonte inesgotável de conhecimento e de esperança, de salvação, e realmente é uma alegria, né? A gente começa a estudar, de um texto pula para outro, e a nossa intenção é que você tenha essa mesma alegria ao estudarmos juntos, né? A gente sempre diz aqui que o nosso objetivo não é esgotar os temas, mas que você tenha aí mais vontade de estudar a palavra, que você tenha aí a sua mente aguçada para essas questões, e assim a gente vai conversando sobre essas coisas. Quando a gente fala de milagres, milagres não se explicam. Nem a ciência, nem o homem, nem tecnologia, nenhuma outra poder pode explicar milagres. Eles simplesmente acontecem. E quando a gente estuda os milagres de Jesus, a gente experimenta coisas fantásticas, porque aquele mesmo Jesus que esteve aqui na terra, foi o Criador dos céus, da terra e todas as coisas, isso já é um milagre e foge à nossa compreensão. Ele também pode realizar milagres na minha vida, na sua vida, na vida do Amós. A gente vai passar por alguns milagres aqui. A primeira pergunta que eu queria fazer para você, Amós, é o seguinte: o milagre depende da fé? Essa pergunta é muito interessante, que foi justamente a pergunta que os internautas responderam, né, hoje.
É muito interessante mesmo. Eu quero recorrer a um texto bíblico e para a gente pensar um pouquinho sobre ele e talvez chegar a essa resposta, tá certo? Evangelho de Lucas, vamos lá, para o Evangelho de Lucas, capítulo 11. Evangelho de Lucas, capítulo 11, a partir do verso 9. Na verdade, aqui o contexto é oração, e o texto bíblico diz o seguinte: por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar do peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Fala de oração. O contexto aqui é oração. E esse texto está reproduzido também numa outra parte da Bíblia. Só que aqui tem uma coisinha que chama a minha atenção. Antes, porém, eu vou dizer o seguinte. O texto, o meu subtítulo diz assim: Jesus incita a orar. E o texto bíblico começa assim, ó: pedi, dar-vos-á, buscar e acharei. Certamente você tem na sua experiência pessoal pedidos que não foram atendidos. Buscas que não tiveram resultado positivo. E você que nos assiste também possivelmente viveu essa experiência. E como é que fica essa coisa do texto, então, que todo que pede, ó, o texto ainda é mais incisivo, né? Quando ele fala que todo que pede, verso 10, todo que pede recebe, o que busca encontra, e quem bate a porta será aberta. Na nossa experiência não é muito verdadeiro isso, que sempre que pede recebe, sempre que busca encontra. Para mim a chave da compreensão, e que responde a sua pergunta, está no verso 13, quando fala o seguinte, fala das coisas boas que nós humanos, nós damos para os filhos, sobrinhos, queridos da gente. E aí, para mim, a chave está no verso 13, quando fala assim: quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo. Então, não necessariamente o carro que eu pedi, a casa que eu pedi, a viagem que eu pedi. O texto bíblico é claro dizendo assim, que se um pai humano provê tantas coisas, com tantas falhas, né, que são próprias da nossa humanidade, quanto mais o Pai do céu daria o Espírito Santo, não qualquer coisa. Então, assim, o Espírito Santo, ele é o maior presente, é o maior dom do céu, né? E a gente já falou muito sobre isso quando a gente fala de dom espiritual, que dons são presentes do céu. O Espírito Santo é o maior presente do céu, no sentido de que nos habilita para um trabalho, ele nos conforta, ele atua no nosso coração, na nossa mente, é a voz que sensibiliza nosso coração. Então, é o maior presente do céu, é o Espírito Santo. Alguém com o Espírito Santo terá pedidos de acordo também com a vontade de Deus, e de acordo com essa vontade do Espírito, que é Deus. Então, alguém que recebeu o Espírito, os pedidos que ele faz para Deus, são pedidos os quais vale a pena atender, se é que eu posso colocar dessa maneira. Então, assim, a gente observa momentos que pessoas tiveram fé, ou têm fé, e elas aparentemente pedem, e aparentemente o milagre não acontece. Então, há aí uma questão do desígnio de Deus nessa questão, mas há também que o Espírito Santo nunca é negado. Então, talvez sejam negadas coisas que a gente imagina. E uma referência que eu quero fazer, não sei se eu respondi a pergunta, mas uma referência que eu quero fazer é que, assim, no tempo de Jesus, ele atendia todas as pessoas. Então, todas as pessoas que buscaram, de fato, isso se cumpriu com Jesus, que era Deus encarnado, Deus conosco, Emmanuel. Todo o que pediu recebeu, todo o que bateu foi aberto. Parece que tem aí uma exceçãozinha que a gente vai falar. Não é exatamente uma exceção. A princípio pareceu uma exceção, né? Só aí que a gente vai falar. Tá. Quando a gente fala dos milagres de Jesus, e os milagres estão relatados nos 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Alguns dos milagres aparecem nos 4 evangelhos. Alguns milagres aparecem apenas em um dos evangelhos.
E a gente encontra nos relatos aqui dos escritores que dezenas, centenas de pessoas iam em busca de Jesus e pediam coisas. Coisas para si, coisas para outros. E alguns outros milagres não dependeram de um pedido. O próprio Jesus realizou sem ter a solicitação de alguém. Assim, quando a gente estuda a história daquela mulher cananeia, dá a impressão assim que esse pedido não foi atendido. Todos os outros são atendidos, né? Por exemplo, a mãe que pediu a cura do filho, a mulher que tinha uma filha endemoniada foi atendida, aqueles que trouxeram paralíticos foram atendidos, aquele que estava no tanque de Betesda foi atendido, o cego de Jericó foi atendido, os leprosos foram atendidos, mas para essa mulher cananeia, parece que Jesus fez uma distinção porque ela não era israelita. Será que era isso que Jesus deu uma resposta? Acho que talvez a gente vai ler aí. Mateus, Evangelho de Mateus, não capítulo foi uma 15. recusa de Jesus? Essa história ela é bem intrigante, na verdade, né? Por isso que eu falei que todos que se encontraram com Jesus, e você reforçou isso aí, todos foram atendidos, todos tiveram o seu pedido atendido, Jesus fez milagres de maneira abundante. Mas nesse episódio aqui, de Evangelho de Mateus, capítulo 15, a partir do verso 21, ele intriga muito a gente. Eu vou pegar aqui a partir do verso 22. E eis que uma mulher cananeia que viera daquelas regiões anteriores, que está falando aqui Tiro e Sidom, então já disse que é cananeia, não era israelita, né? Não era judia, chamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, Jesus, não respondeu palavra. E os discípulos, aproximando-se, rogaram: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Ela continuou insistindo. Parecia que Jesus não estava ouvindo. Não estava ouvindo. A gente comentava aqui, né, antes de começar aqui o programa, a gente comentava exatamente sobre esse episódio, alguma coisa sobre isso. E você comentava assim, que esse silêncio de Jesus era um silêncio significativo, não um silêncio assim de desdém, né? Era um silêncio do tipo assim, você me pede alguma coisa e eu não digo não, e eu também não desdenho o seu pedido, e eu estou ali considerando. Pelo texto aqui, assim, dá a entender que Jesus continuou ouvindo. Ela clamou uma vez, duas, né? Só que não houve resposta imediata. E os discípulos se incomodaram, né? Porque ela também não desistia de pedir. E aí, na sequência do texto, Jesus não respondeu. Os discípulos, então, interpelaram Jesus. E aí Jesus diz o seguinte: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Se referindo, né? Primariamente, ele veio ali para o povo de Israel, a princípio. E a gente bem sabe, embora isso não seja tema nosso agora, mas assim, o povo de Israel, os judeus, eles eram detentores desses mistérios, da lei que eles chamavam de lei de Moisés, eles eram detentores dessa mensagem de salvação. E aí, através deles, o projeto de Deus era que eles difundissem para o mundo. Então, assim, a gente pode ver isso no outro momento, mas passada depois a morte de Jesus, depois com o primeiro mártir, que foi Estevão, então a partir daquele momento, a salvação não é por etnia, não é porque alguém é judeu, não é porque alguém... A salvação é para todo aquele que crê. Então, tanto que a gente usa uma expressão hoje como Israel espiritual, né, para todo aquele que crê. Então, naquele momento, Jesus fala: não, mas eu vim, não foi para os estrangeiros, né? Eu vim primariamente para as ovelhas de Israel. E aí acontece no verso 25, ela, porém, veio e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. O texto é assim, o pedido dela foi simplificado. Então, nesse momento, ela tem o pedido simplificado, interpelava Jesus, filho de Davi e tal, mas aí você falava isso, né? Aquele silêncio de Jesus permitiu, talvez, que ela reavaliasse, né? Que ela também entrasse num silêncio da alma. E aí toda aquela euforia
se transformou simplesmente assim, Senhor, me socorre, me salva, me ajuda. Me dá o que é melhor, né? É. Acho que é nesse sentido. E quando a gente continua no texto, eu falo que é intrigante, de fato, isso é muito intrigante, porque aí a gente tem a impressão que Jesus é até grosseiro, né? Quando ele fala assim que ele já tinha explicado, na verdade, que para os discípulos assim, não, mas eu vim para o povo de Israel. E aí Jesus usa uma linguagem para a mulher, ou para explicar isso, dizendo assim, olha, eu não posso tirar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. E a mulher diz assim, não, mas os cachorrinhos também pegam as migalhas, as sobras e tal, né? E aí, assim, é uma coisa interessante, mas a mulher também, ela mostrou ali muita perseverança. Humildade, né? E aí serve para a gente pensar sobre isso, qual é, assim, o nosso estado de espírito, qual é o estado do nosso coração quando a gente pede alguma coisa para Deus. Então, assim, me preocupo muito quando algumas pessoas dizem assim, ó, vou determinar para Deus que vai ser assim, que eu quero um emprego. Vou determinar para Deus que eu quero um carro novo. Vou determinar para Deus que eu quero uma casa nova. Observa, Paulinho, que essas questões de determinar para Deus frequentemente passam por questões materiais. Frequentemente passam por essas questões. Quem somos nós para determinar alguma coisa para Deus? Né? Uhum. Então, assim, ou mesmo questioná-lo, né? Sim. Por que eu não tenho isso? Por que isso não é agora? Né? Sim. E parece que a gente passa pela experiência de Marta e Maria, né? Senhor, venha socorrer o nosso irmão, né? Que está doente. E Jesus não foi, ele morreu. Que lição a gente pode aprender mais a respeito desse milagre? Porque depois Jesus foi, Lázaro estava morto, Jesus ressuscitou Lázaro, né? O que a gente aprende dessa aparência? Aqui assim, parece que Jesus não estava ouvindo a mulher. Sim. Na história dos 3 irmãos, parece que Jesus tardou em atender o pedido. E assim, no olhar humano, parece que Deus chegou tarde, Jesus chegou tarde, já era, acabou. E aí? Aliás, quando você fala isso, me faz lembrar, tem um ditado, né, que as pessoas usam. Ah, Deus tarda, mas não falha. A pessoa que fala isso, ela está defendendo Deus, dizendo que Deus é infalível. Mas ela atribui a Deus, mas Deus tarda. Deus é infalível, mas ele escorrega de vez em quando, quando a gente fala isso. E às vezes a gente fala coisas sem pensar um pouquinho, né, no que elas significam. Na verdade, o tempo de Deus é exato, o tempo de Deus é perfeito, só não é o nosso. É sob uma outra perspectiva, né? A Bíblia fala, em relação à volta de Jesus, fala assim, na plenitude do tempo, ou seja, no tempo ideal, no tempo certo, no tempo que tinha que ser, nasceu Jesus. A Bíblia fala sobre isso. E em muitos aspectos a Bíblia fala. E fala também, ao mesmo tempo, deixando claro que a cronologia nossa não é a mesma, que um dia para Deus é como 1000 anos como um dia. Deus, ele tá além do tempo, do espaço-tempo, na verdade, né? Ele está presente em todos os lugares simultaneamente, uma das características da divindade, e está além do tempo também, não está preso a essa circunstância e esse tempo que a gente está acostumado. Realmente a história de Lázaro, que está lá no Evangelho de João, capítulo 11, só para mencionar, e você pode ler a história lá nos seus detalhes depois, exatamente, se tem a ideia que Jesus se atrasou. Só que Jesus não recusou, né? Ele foi chamado, que Lázaro, seu amigo, e era amigo, né? Eram amigos íntimos, era amigo da família. Olha, Lázaro está doente. Aí Jesus se dispôs a ir até lá, mas não se apressou. E quando chegou lá, e Lázaro tinha morrido, Jesus tomou um puxão de orelha das irmãs, né? Olha, se tivesse vindo, ele não tinha morrido. E aí, assim, já fazia o Evangelho, ele deixa claro que já fazia 4 dias da morte, e algumas pessoas acreditavam, assim, né, que antes desse período ainda podia voltar a viver, porque acreditava na coisa da alma e tal, que ainda estaria ali até o 3º dia. Então, Jesus vence essa barreira, já está no 4º dia, como uma impossibilidade, e ele vai lá e fala assim, não, para mim a morte é só um sono. Né? Lázaro, vem para fora, e ressuscitou Lázaro e tal. Então, foi um milagre dos grandes, né? E foi um pedido atendido. E para fazer a gente pensar um pouquinho, refletir, para você refletir também, se você tem pedido para Deus um milagre, há quantos anos e tempos você tem pedido,
não tem essa coisa que Deus tarda. Na verdade, Deus realiza no tempo exato, na plenitude do tempo, no tempo que tem que ser, na hora que você estiver preparado para receber o milagre. Então, essa é o que a Bíblia revela nas entrelinhas para nós, né? Tá. Dos muitos milagres assim que Jesus realizou de curas físicas, um que me chama a atenção, e nessa questão do tempo também, é a cura do filho do centurião, né? Ele fez um pedido e o milagre aconteceu. Se a gente ler, você vai ler alguma parte aí do relato, que aconteceu imediatamente. Então, é o tempo de Deus, mas tem uma questão de fé, que foi da nossa primeira pergunta, Sim, né? sim. Alguns acreditam assim, que os verdadeiros milagres, aqui voltando também para os estrangeiros, né? E nos nossos dias a gente poderia pensar, os verdadeiros milagres só acontecem na nossa igreja, só acontecem entre aqueles que são filhos de Deus, que têm uma denominação. Como é que a gente pode ver isso nesta história, né? Desse homem que não era judeu e que pediu para Jesus, ele não experimentou ver nenhum sinal, nenhum milagre, mas ele acreditou em Jesus. Queria que você falasse um pouquinho. Isso está no Evangelho de João, capítulo 4. A partir do verso 46, é a cura do centurião, do oficial do rei. Diz que dirigiu-se Jesus a Galiléia, do mesmo lugar que é Caná da Galiléia, onde ele tinha transformado água em vinho, e havia um oficial do rei cujo filho estava doente em Cafarnaum. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judéia para a Galiléia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar seu filho que estava à morte. Olha que interessante, pediu para Jesus ir com ele. Deixa eu fazer uma correção aqui. Eu falei centurião, né, mas é um oficial. Fala um oficial do rei. Poderia ser um centurião. E aí Jesus, quando esse homem pede para Jesus ir com ele, Jesus faz uma afirmação assim, se vocês não virem sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Verso 49, rogou-lhe o oficial, Senhor, desce antes que meu filho morra. Vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Já ele descia quando seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que o seu filho vivia. Olha que coisa interessante. Então indagou deles a hora que o seu filho se sentira melhor. Informaram, ontem a hora 7ª, 13h. A febre o deixou. Com isso, reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera, teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Amém. Então, aqui ele pediu para outra pessoa, que foi para o filho, né? Ele teve fé na realização do milagre, porque Jesus falou assim, vai que teu filho vive. E ele foi lá. Ele teve fé nisso que acontecia. E eu disse que achei interessante aqui, quando conferiram a hora, porque eu já ouvi testemunhos assim de alguém que está doente, está no hospital, está num lugar, e a comunidade cristã, a igreja se reuniu e orou por aquela pessoa, e no exato momento da oração, eu já ouvi testemunhos assim, no exato momento da oração a pessoa sentiu um alívio, sentiu paz, sentiu uma tranquilidade, ou melhorou, ou né, de alguma forma aconteceu ali alguma coisa. E aqui aconteceu exatamente isso. E ele pergunta assim, mas que hora que ele melhorou? Na mesma hora que ele estava conversando com Jesus, e Jesus falou, seu filho vive. E aqui dá uma pista, Paulinho, do objetivo do milagre. Porque aqui, o verso 53, ele fala que com isso reconheceu o pai ser aquela hora, né? Creu ele e toda a sua casa. Então, assim, as coisas que envolvem, as coisas espirituais, as coisas descritas na Bíblia, elas não são sem propósito, elas não são sem motivo. Eu já me referi aqui hoje a dons espirituais, os presentes do céu. A Bíblia é clara em dizer que ele é dado para um fim proveitoso, os presentes do céu, as habilidades humanas dadas por Deus são dadas para um fim proveitoso, para a salvação, para um amparo das pessoas da comunidade cristã, para o serviço do reino de Deus. Então, assim, aqui serviu de testemunho para que as pessoas crescem, assim como no caso de Lázaro, assim como nos demais casos, para que realmente as pessoas... Jesus, ele não era um exibicionista, né?
A gente conversou até um pouquinho sobre isso. Os milagres aconteciam no contexto de restaurar alguém, de salvar alguém e também para que as pessoas crescem. Não era um milagre para que pelo o reino milagre. de Deus fosse apresentado, como no caso aqui da cananeia ou desse centurião, né? Exatamente, que era para que outros povos, outras nações Sim. conhecessem ao menos Jesus, o romano ele era, não era Uhum. judeu, era romano. Era romano. Né? Tá? Amós, tem muitos mais milagres, né? Tem. O próprio livro de João diz que há muitos outros milagres. Infelizmente, nosso tempo está acabando, né? Mas o assunto não acaba, né? O livro de João ele termina dizendo que Jesus fez tantos milagres que não caberiam no mundo os livros que se escrevessem sobre esse tema. Então, a gente vai tratar aqui de algumas coisas, né? Mas eu acho que o maior milagre, e aqui eu já encerro minha participação e depois você, Paulinho, eu acho que o maior milagre que Jesus faz todo dia é na nossa vida. E a gente vai abordar isso dos milagres espirituais, né? Num outro episódio. Mas o maior milagre é um milagre que acontece todo dia na nossa vida. Você começou dizendo muito bem que milagres não são explicados, né? Não são, a gente não pode explicar pela ciência, a gente não pode explicar pelos fenômenos físicos, né? Milagres, eles são aceitos, mas que você continue acreditando em milagres, porque nosso Deus é Deus de milagres. Eu não sei qual é o milagre que você está esperando, se você está pedindo um milagre para você, se é um milagre para alguém da sua vida, se é um milagre físico, se é um milagre espiritual, mas tenha certeza que Jesus está ouvindo. Ele pode não estar te respondendo agora, porque esse tempo aparente de espera talvez seja para nossa correção. Será que você está pedindo a coisa certa? Tenha certeza que Deus atende todo pedido. Ele que fez o ouvido não é surdo para não ouvir. Aquele que fez o olho não é cego que não veja. Aquele que te deu entendimento, ele tem ciência de todas as coisas e sabe o que é melhor. Creia. Milagres não se explicam. A gente aceita e crê. Vamos orar, amores? Vamos orar. Pai nosso que estás nos céus, te agradecemos pela tua bondade, pela tua misericórdia. Te agradecemos pela tua palavra revelada para nós. Te agradecemos pelo sacrifício de Jesus. Te agradecemos por tantos milagres revelados na tua palavra, mas também o milagre que nos fez acordar hoje pela manhã, Pai. Amém. Muito obrigado. Que essas histórias tantas da tua palavra sejam para nós exemplos, sejam para nós motivo de reflexão, sejam para nós esperança, sejam para nós entendimento que o Senhor tem o controle de todas as coisas, até das coisas que nós não conseguimos explicar. Continue fazendo milagres na nossa vida todos os dias. É a nossa oração nesse momento, Pai. Nessa hora, também pedimos por todo aquele que nos assiste, que a tua graça, o teu abraço, o teu carinho os alcance. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe. Esperamos vocês a semana que vem. Incrível, né, gente? Mas sabe o que é o melhor disso tudo? O mais incrível é saber que esse mesmo Jesus que operou esses milagres no tempo dele, hoje continua operando milagres na minha e na sua vida. O mais incrível é você saber que você pode confiar nesse Jesus, que ele é capaz de coisas inimagináveis para você e para minha vida. Então não perca, porque a semana que vem tem mais outros tipos de milagres que Jesus foi capaz de operar e também ele pode operar hoje em favor do seu povo aqui na Terra. Um beijo para vocês, até semana que vem e compartilha lá, leva essa mensagem para os seus amigos, para os seus parentes que estão precisando de esperança nesse momento de crise. Um beijo, Deus abençoe.